Padre Fábio, desde pequeno sou cristão. Nasci numa família evangélica muito tradicional aqui no interior de Minas, mas confesso que não sinto nenhuma mudança na minha vida por causa de minha religião. Sempre assisto o seu programa. Gosto do que você fala, mas sei que religião não se limita a gostar de alguém ou do discurso de alguém. É muito mais que isso. Sempre que penso em Jesus, eu o encaro como um personagem e não mais que isso. Quem sabe um dia isso muda, não é mesmo? Sigo assim, assistindo seus programas e aprendendo com você. Bem que você poderia ser professor. Você ensina muito bem. Abraço, André, de Lavras, Minas Gerais. Ô André, eu sou professor, só que eu sou meio preguiçoso, parei de dar aula ultimamente. Preguiçoso não, porque tem muitos outros trabalhos que estavam ficando muito difíceis de serem conciliados com o magistério. O André fala de uma coisa interessante, ele fala que Jesus é um personagem, né? É interessante uma pessoa ter honestidade para assumir isso. Religião realmente não significa apenas gostar de alguém, não, ou do discurso de alguém. Religião é muito mais. Eu me recordo, há uma realidade interessante, quando você para prestar atenção nos personagens que são famosos ao longo da história. Grandes personagens. Sobretudo aqueles, dentro do contexto da filosofia, quando a mitologia apresenta os grandes heróis, que são geralmente aqueles que salvam a humanidade de todas as suas mazelas, toda a mitologia grega construída a partir de deuses humanos que são capazes de extrapolar as fraquezas humanas, né? De sair dos limites da condição humana e chegar à condição divina. É muito interessante. Uma sociedade, gente, ela não sobrevive sem os seus mitos. O que é um mito? Uma figura que foi colocada num destaque, que é admirada por todos, que consegue provocar uma reviravolta dentro da cabeça das pessoas, ou até mesmo dentro do contexto de uma sociedade. Mas essa reviravolta, essa admiração, ela não chega a provocar uma atitude, uma mudança. O mito, geralmente, ele está dentro da sociedade e ele até faz um movimento interessante dentro da sociedade, mas ele não consegue mobilizar a cabeça e o coração. É apenas uma admiração. Um exemplo simples. Você, por exemplo, quando morreu Ayrton Senna, foi um drama para todos nós. Eu lembro que eu chorei um mês. Quando é que eu conheci o Ayrton Senna? Nunca me encontrei com ele na vida. Mas era como se tivessem retirado uma pessoa dentro da nossa casa. Não foi assim com você também? Choramos lá, o Brasil todo chorou uma figura querida. Agora eu pergunto para você, seja sincero, o Ayrton Senna mudou sua vida? Não. Mesmo porque você não teve contato com ele. Claro, ele mudou a vida de quem ele conheceu, dessas pessoas que são beneficiadas pelo projeto dele. Mas eu digo naquele momento. Uma nação toda parou para ver Ayrton Senna ser sepultado. Muito interessante isso. Há toda uma realidade sociológica a ser analisada. É um mito criado. É a polarização de todas as esperanças de uma sociedade em cima de uma pessoa, assim como foi Ronaldinho em um tempo, o fenômeno que elevava o Brasil, que fazia a gente se sentir mais brasileiro. Admirar uma pessoa não significa que essa pessoa tenha o poder de mudar a nossa vida, não. E é muito sério a gente pensar que muitas vezes o cristianismo, para muitas pessoas, não passa de uma forma de mitologia. Jesus não tem o poder de mudar absolutamente nada no coração daquelas pessoas, porque Jesus é apenas uma figura folclórica na sociedade. Isso é muito complicado, mas real. Olha a honestidade desse menino aqui, dizendo: Padre, desde pequeno sou cristão, mas confesso que não sinto nenhuma mudança na minha vida por causa da religião que eu pratico. Isso é honestidade. O cristão nasce aqui, viu? Quando a gente tem coragem de assumir isso. O cristão não nasce da hipocrisia, de a gente ficar negando isso, não. Veja bem que o Cristo, ele não pode ser apenas uma representação folclórica do humano que deu certo, não. De alguém que nós admiramos, é muito mais que isso. E muitas vezes a nossa religião não muda a nossa vida porque ela está no âmbito da admiração, da mitologia.
daquele mito que a gente até respeita, está lá, é a sétima maravilha do universo, está lá estendido com seus braços abertos sobre a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, mas não muda a vida de ninguém, então não adianta. Porque o poder do ressuscitado não está na glamorização que fizeram dele, não. O Cristo glamorizado, este Cristo que está o tempo todo esparramado nos nossos cordões, nas nossas camisetas, nos discursos bonitos, esse não. Glamorizado, não. É o Cristo encarnado. É esse que faz diferença. Quando você começa a perceber que naquele momento que você ia ser desonesto, você não foi. Por quê? O Cristo mexeu com você. Aquilo que você escutou desde criança. Eu lembro, dá um mi maior para mim aí. Lembra daquela música do Padre Zezinho? Um dia, eu tô isso mesmo, não sei, é isso? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Nunca mais vou errar dormiria, porque a gente cantava dormiria, a professora corrigia a gente, é dormiria, menino. Tudo bem, essa é a figura de um Cristo encarnado, não é apenas a admiração. Eu não apenas admiro Jesus, mas eu faço o que ele faz. Eu vivo como ele viveu. Isso é o mistério da encarnação continuando na história. Esse é o mistério da Eucaristia que não termina nunca. Quem disse que missa acaba? Imagina, missa só acaba para quem não é cristão. Agora vamos embora. Não, cumprimos o nosso compromisso de domingo. Não, acabou. Imagina. O sinal da cruz só indica que o Padre nos despediu para que agora a missa continue na nossa casa, continue no nosso emprego, continue na balada que a gente vai, na roda de amigos, porque ali sim a Eucaristia continua sendo servida aos outros através de quem? De mim e de você. Sou âmbula, você é sacrário vivo deste Deus, porque onde quer que você esteja, lá o Cristo estará vivo em você. Isso sim, é superar a admiração que o André fala que tem. Não pode se limitar a ser admiração, porque senão você está caindo no mundo das ideologias, no mundo da mitologia. Todo mundo admira Zeus, todo mundo admira isso, admira aquilo, mas isso não muda a nossa vida. O que adianta admirar alguém se aquele alguém que a gente admira não muda o nosso jeito de pensar? É a mesma coisa que você mergulhar no mistério de um livro. Aquele autor tem tanto poder sobre você que ele muda o seu jeito de pensar. Isso é incorporação. Você incorpora o pensamento do outro. Você incorpora a atitude do outro, o jeito de pensar, o jeito de identificar-se com a vida. Só que Jesus é muito mais que isso. Jesus e o cristianismo é isso. Não é apenas a admiração de um homem que disse ter sido Deus, não. É a incorporação da vida de Deus na vida humana. É simbiose, é o processo constante de mistura, sem confusão. Não, é uma mistura que não nos confunde. No momento que Deus se mistura em mim, a minha humanidade não fica confundida, não. Ela fica complementada na divindade. Isso é teologia altíssima, do mais alto nível, explicado de uma forma simples. Porque o que é a Eucaristia? A vida de Deus comungando a vida humana e a vida humana comungando a vida de Deus. É parceria. Deus sempre o primeiro movimento e a humanidade sempre como resposta. É aí que nós vamos entender, André, por que muitas vezes o seu coração se sente apenas admirando Jesus. É porque ele ainda não passou da cabeça. A admiração mora na cabeça. Você olha, admira, sabe que é interessante, mas não mexeu nas cordas do coração. Claro, o coração é metáfora. Tudo acontece na cabeça mesmo. Mas o coração é essa linguagem simbólica que nós usamos para poder dizer que tudo que é ideia precisa se transformar em realidade. Por isso que a gente faz essa transição, essa ponte daquilo que nós aprendemos sobre alguém e daquilo que a gente começa a viver. A expressão de Pilatos, eis o homem, quando Jesus está condenado à morte, e ele apresenta Jesus à sociedade, é justamente uma frase, é uma expressão densamente carregada de significados,
por causa disso. Ali toda a humanidade está sendo mostrada naquele homem que é Deus. Então agora recolha a sua parte. Faça